Então, crianças, vocês assistiram nos vídeos, nos links, né, do YouTube que eu enviei a vocês sobre a questão da transformação da matéria, né, o que é matéria, explicando tudo direitinho. Para iniciar esse capítulo, tá, vocês, se olharem na página 86, está escrito aqui, matéria e suas transformações. E o exemplo dado é o moço estourando a pipoca. Por quê? A pipoca, ela tem formato amarelinho, né? Uma semente. Porém, quando ele passa pela ação do fogo na panela junto com o óleo, ou mesmo sem o óleo, se você colocar ele no fogo puro, o que vai acontecer? Ele vai mudar de forma. Então, algumas matérias, alguns materiais podem se transformar, mudar de forma, né? Mudar de estado. E como eu havia explicado antes, ele possui três: o líquido, sólido, gasoso. Então, aqui o exemplo dado, como eu havia falado antes, é o pão caseiro. Então, vocês viram no vídeo que o pão, antes dele se tornar, né, antes de assar, ele tem que ser misturado esses ingredientes. Ele tem que ter esses ingredientes para se transformar no pão. Então, essa mistura de farinha, sal, açúcar, fermento biológico, óleo e água morna, passando pela ação do calor, faz com que esses materiais se transformem. O que era líquido e gasoso, o que era líquido acaba se ficando sólido. Porém, o que era sólido antes da transformação, durante a transformação, ele fica líquido e depois para ficar sólido, certo? Para ficar sólido. E após a ação do fogo, ele volta, ele continua sólido, porém totalmente transformado. Olha só, você vê esses materiais passando pelo processo de transformação. Certo? Então, vamos lá responder as questões. O que aconteceu quando o fermento foi misturado com água e açúcar? Vocês viram no último vídeo que enviei que o que acontece? Quando o fermento foi dissolvido, né, com a ajuda da água morna e do açúcar, o que aconteceu? Ele se dissolveu e começou a soltar bolhas de ar, começou a efervescer. Então, isso mostra o quê? Uma reação química, né, da água morna com açúcar e o fermento biológico. Isso acontece tanto com o fermento biológico quanto com o fermento em pó. Quando sua mãe está batendo bolo, a última coisa que ela mistura é o fermento, que é o fermento que ajuda a fazer na transformação além do fogo. Então, dá aquela reação química para o bolo ficar mais fofinho. Você pode ver que ele começa a borbulhar, sair bolhas de ar. Então, é uma transformação química. Em que estado físico os ingredientes que foram misturados para fazer em que estado físico encontravam-se os ingredientes quando foram misturados para fazer a massa do pão? Qual era o estado físico do pão depois de pronto? Então, a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento, eles estavam no estado sólido, certo? Já a água morna e o óleo no estado líquido. Agora, o pão, depois de pronto, que passou pela ação, né, do calor no forno, ele ficou sólido. Aí o 3. O sabor do pão assado é igual ao sabor do pão ou dos ingredientes misturados sem assar? E o aroma? Não, eles não são. Eu aposto que todo mundo já meteu o dedo na bacia para pegar
a mistura de bolo que a mãe estava fazendo, o responsável estava fazendo. E o sabor, vocês perceberam que o sabor é diferente do bolo quando ele está pronto, né? Então, a mesma coisa acontece com o pão caseiro. 4. O que causou a transformação da massa crua em pão assado? O calor do forno, né? Então, o calor que ajuda a terminar essa transformação. Agora, é possível reverter a transformação da massa crua em pão? Depois que a massa crua, que faz essa transformação toda, né? O que é reverter? Voltar ao estado inicial. É possível? Não. Porque já está tudo misturado, já passou pelo processo químico, calor, né? Foi dissolvido, então não tem como. Tá bom?